É muito comum nós encontrarmos na palavra de Deus, Deus inspirando os seus servos a profetizarem coisas importantes em momentos de contrição ou em momentos de lamentação. Sabe aquele momento em que o servo de Deus está ali diante de Deus, orando ou lamentando, e de repente sai dos lábios dele o plano perfeito de Deus através daquelas palavras? E é sobre isso que nós vamos meditar no vídeo de hoje. Sobre os lamentos, acredite, sobre os lamentos de Jó e a inspiração divina nas palavras que saíram de sua boca. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Todo aquele que realmente está na presença de Deus, e que Deus age e que Deus habita em sua vida, até os seus momentos de lamento são grande fonte de inspiração divina. Nós sabemos que Deus ele inspira pessoas a escreverem músicas, para que aquelas músicas encontrem outros corações que estejam contritos, ou outros corações que se identifiquem com aquela letra. Nós sabemos que Deus inspira pessoas a escreverem cartas ou textos, como é a própria palavra de Deus. Deus inspira pessoas até em momentos de lamento, para que outras pessoas possam enxergar ou possam sentir a presença de Deus através daquelas palavras. Deus, ele tocou de uma maneira tão profunda na vida de Jó. Jó, que foi um homem que realmente estava na presença de Deus, que era temente a Deus, ao ponto de fazer sacrifícios até em favor da vida de seus próprios filhos. Jó era um homem que Deus olhou para ele e usou Jó como exemplo de retidão. Jó foi aquele homem que foi usado pelo próprio Deus como exemplo de andar corretamente diante do próprio Deus e diante das pessoas. Jó era um verdadeiro servo de Deus. E como todo verdadeiro servo do Senhor, Jó foi inspirado pelo próprio Deus a contar em seus lamentos o plano de Deus. Deus deixou nas palavras de alguns homens o seu plano, o seu DNA, para que todo aquele que meditasse na palavra de Deus pudesse enxergar naquelas poucas palavras o plano maravilhoso de Deus até a chegada do reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanha comigo essa breve exposição a respeito do lamento de Jó, em Jó capítulo 19, vamos ler a partir do versículo 11. Presta atenção, aqui Jó está lamentando e nós vemos através dessas palavras de Jó, em ordem cronológica, todo o plano de Deus, desde a divisão do reino até a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos ali parte do lamento do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e o início do reino milenar. Tudo isso nessas poucas palavras de lamento do momento de sofrimento de Jó. Jó capítulo 19, a partir do versículo 11, diz assim: Inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta de seu adversário. Versículo 12. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. E primeiro nós encontramos aqui nesses dois versículos, o versículo 11 e o 12. Jó, ele cita que as tropas se prepararam contra ele. Ele estava ali lamentando todas aquelas situações que tinham acontecido com ele. Só que nós vemos neste lamento e nessas poucas palavras, Jó profetizando a respeito dos exércitos inimigos que vieram contra Israel e promoveram o juízo de Deus contra Israel. É muito comum nós encontrarmos na palavra de Deus Israel se desviando dos caminhos do Senhor. E o que Deus fazia? Deus fortalecia o inimigo para que Israel se corrigisse, para que Israel voltasse para os caminhos e voltasse para a palavra de Deus. Deus fortalecia a tropa inimiga, Deus fortalecia os exércitos inimigos para que Israel fosse derrotado e olhasse novamente para Deus. Agora, olha só o versículo 13. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos. Se apartaram de mim os meus parentes, me desampararam os meus conhecidos, se esqueceram de mim. Versículo 15.
Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Aqui, nessa parte do lamento ainda, Jó profetiza a divisão do reino. Eu não sei se você lembra dos vídeos que eu falei a respeito das duas casas de Israel. Chega em um determinado período em que Deus promove a divisão do reino. Você conhece a história a respeito do Reino Unido? Primeiro governou Saul, depois Davi e logo em seguida Salomão. Por causa dos pecados de Salomão, Deus divide o reino. Só que Deus divide o reino quando o filho de Salomão assume o trono. Há aquela divisão, 10 tribos para um lado, Reino do Norte, 2 tribos para o outro lado, Reino do Sul. Segue ali a linhagem de Davi com as 2 tribos, e as 10 tribos se tornam Reino do Norte, que futuramente se misturam com as nações. Aqui no versículo 15, principalmente versículo 14, os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho. Ou seja, Deus ele promove a divisão do reino, e aqueles que eram irmãos não são mais irmãos. Como diz o versículo 13 também, Pôs longe de mim aos meus irmãos. Neste momento do lamento, Jó está profetizando a divisão do reino e a separação das 12 tribos. Continua comigo aí. Agora, versículo 16. Chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Aqui é como se o próprio Deus se colocasse como aquele que está falando, o próprio Jesus Cristo, dizendo que até a minha mulher não tolera o meu hálito. E o que ele está querendo dizer aqui? Se você ler o livro de Oséias, se você prestar bastante atenção e meditar no livro de Oséias, você vai perceber que ali Deus se coloca como o marido. Deus, o marido que foi repudiado pela própria mulher. E nós sabemos que Deus se fez como carne, o verbo se fez carne, e ele habitou entre nós, o marido habitou entre nós. E a mulher, que representa a igreja, acabou virando as costas para Deus. E é muito interessante você notar, porque aqui Jó, inspirado por Deus, ele se coloca na figura do Messias. O versículo 16 vai dizer assim: até crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Nós lembramos aqui também de um salmo que fala a respeito de Davi profetizando como se ele mesmo fosse o Messias, porque nós encontramos palavras parecidas no Salmos capítulo 22. Salmos capítulo 22, no versículo 7 diz assim: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. É como se o Messias estivesse na cruz do Calvário e as pessoas estivessem olhando para a cruz e balançando a cabeça de maneira negativa. Todos olham para mim e meneiam a cabeça. Ou seja, aquele olhar de reprovação das pessoas dizendo: olha lá, curou tantas pessoas, mas não consegue descer da cruz. Aqui é como se Jó estivesse se colocando, ou o próprio Deus tomando os lábios de Jó, dizendo: chegará um determinado período em que as pessoas vão zombar de mim, como diz o próprio Salmos capítulo 22, no versículo 7. Então, assim como o próprio Salmos 22, que é considerado um salmo messiânico, Deus meu, por que me desamparaste? E o versículo 7 ele fala: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. É como se o próprio Deus, usando o lamento de Jó, estivesse se colocando naquela condição para transmitir uma mensagem através desse mesmo lamento. Continua aí, olha só que linda essa palavra, Em ordem cronológica, nós vemos alguns acontecimentos através deste lamento. Agora vamos lá no versículo 19, que diz assim: todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Olha o versículo 22. Por que me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne?
Aqui nós encontramos o avanço logo após a crucificação e aquele lamento que acontece na cruz do Calvário, lembra? Deus meu, por que me desamparastes? As pessoas olham para mim e zombam de mim. Agora nós encontramos aqui o período da igreja em que acontece a perseguição. O próprio versículo 22 vai dizer assim: por que me perseguis como Deus me persegue e não cessais de devorar a minha carne? A grande tribulação, e sim, queridos, a igreja estará na grande tribulação. É claro que eu não posso usar apenas esse lamento de Jó como argumento, mas existem outros vídeos do canal aqui que eu falo a respeito de que a igreja sim estará na grande tribulação. Nós vemos que muitos morrerão na grande tribulação. Inclusive, o próprio Deus vai permitir que o anticristo prevaleça sobre a vida de alguns cristãos. A Bíblia fala no livro de Daniel, Daniel capítulo 7, no versículo 2, que Deus estará dando condições ao iníquo para que ele possa vencer os santos por algum tempo. Jó está aqui lamentando porque muitas pessoas, muitos cristãos, nessa época de perseguição na grande tribulação, vão pensar que Deus os abandonou, vão ter esse sentimento de abandono, quando na realidade é um período que Deus permite, é um período que Deus vai permitir para que essas pessoas possam dar o testemunho do Altíssimo. Continua aí, versículo 23. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Agora em que momento? No momento da tribulação. Quem me dera fossem gravadas em livro. Nesse mesmo tempo da grande tribulação, a palavra de Deus será um artigo, né, de muita valia. Neste tempo da tribulação, a palavra de Deus será uma ferramenta poderosíssima para consolar aqueles que estão sendo perseguidos e também para anunciar o evangelho do reino através da vida daqueles servos que estarão ministrando a salvação. Então a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada neste tempo, será uma ferramenta importantíssima e poderosa. Agora olha só o versículo 24. Que, com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Aqui nós vemos que a palavra de Deus para aqueles que são fiéis será como uma palavra escrita com penas de chumbo nas rochas. O que isso significa? Significa que se eu esculpir uma palavra na rocha, né, se eu escrever na rocha, dificilmente aquela palavra ela vai sair daquela rocha. Por quê? Porque ela está bem escrita, está bem fixada. Ela está fixada em um local que dificilmente será removido. E é exatamente isso que Deus espera de seus servos. Que em momentos de tribulações, ou que no momento da grande tribulação, a palavra de Deus esteja escrita nas tábuas de nossos corações, para que não abandonemos os caminhos do Senhor neste período. Então, neste tempo de grande tribulação, vão existir muitos servos que esta palavra estará impregnada em seus corações. Agora o versículo 25. Porque eu sei, é lindo esse versículo, olha só. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aqui ele está falando a respeito da volta do Redentor que nos redimirá de nossos pecados de maneira total, de maneira integral, e por fim se levantará sobre a terra. Ele está dizendo o quê? Que Jesus Cristo virá e trará sobre o seu corpo, sobre a sua igreja, a ressurreição dos mortos. Nós seremos levantados da terra para a ressurreição e reinaremos com o Senhor para sempre. Vou repetir, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra e por fim o nosso Redentor virá de maneira integral nos redimir de nossos pecados e trazer a ressurreição dos mortos. Nos levantará da terra. Versículo 26. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Teremos o nosso corpo mortal, o nosso corpo que é corruptível, revestido de uma incorruptibilidade. Lembra que o apóstolo Paulo fala que isso aqui que é mortal, isso aqui que é corruptível, se revestirá da incorruptibilidade? Aqui no versículo 26, Jó, ele diz que revestido este meu corpo da minha pele e minha carne, verei a Deus. Chegará um tempo que nós veremos o nosso Deus, nós veremos Jesus Cristo reinando sobre essa terra. Ele estará em Jerusalém, no Monte Sião, e nós nos reuniremos para adorar a Ele. E por fim, versículo 27 diz assim: vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros,
de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Aqui nós vemos que no reino milenar nós estaremos diante do Senhor. Nós veremos o Senhor face a face, como Ele é. Por quê? Porque nós estaremos com o corpo glorificado e estarão ali reis e sacerdotes e nós veremos Ele realmente como Ele é. Veremos o nosso Redentor face a face. O nosso Senhor Jesus Cristo estará regendo as nações. Ele regerá as nações em seu reino, um reino de paz e de liberdade. Bom, finalizamos aqui esta meditação, não tão breve assim, mas essa meditação importantíssima. Nós vemos aqui no lamento de Jó o plano de Deus e alguns acontecimentos que mostram a digital, que mostram o DNA de Deus em seu plano maravilhoso. Deus deixa parte de seu plano com alguns de seus servos, com alguns de seus profetas. E é muito importante que você esteja meditando para que Deus se revele, até nessas palavras de lamento, para que Deus se revele a você através de sua palavra. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nas próximas meditações.